Boas pessoal, hoje vou-vos falar aqui um pouco sobre a primeira consola portátil do mundo telecomandada. Não pessoal, estou só a brincar com vocês. O comando da Nico está aqui por outro motivo que eu já vou falar mais à frente. Vou-vos falar sim sobre a pujante Digiblast, uma consola portátil que foi lançada no ano de 2005 para concorrer com as vendas, principalmente, do Game Boy Advance. Então, esta consola nasce fruto de um projeto australiano da empresa Grey Innovation que projetam esta consola e arranjam como parceiro a Nico, o fabricante dos carros telecomandados holandês. É o parceiro que eles escolhem para a produção desta consola. E para distribuir a consola contratam a Giochi Preziosi, a empresa italiana de distribuição de jogos e brinquedos infantis. Então, sem mais demoras, portanto, esta minha consola é a edição Crystal. Foi lançada em mais cores, mesmo nas edições Crystal tinha disponibilidade de 4 cores, e que se podem ver aqui na lateral, na lombada lateral. Portanto, a minha é o White Ice, existia a Blue Ocean, a Black Sheep, ou Ovelha Negra, há sempre uma Ovelha Negra, e por último a Pink Lollipop, que traduzido à letra é o Chupa Chupa cor-de-rosa. Não sei se foi o nome mais indicado, sendo que isto era vocacionado para o público infantil, mas ok. Aqui na parte de baixo, novamente, as versões que existem. Aqui informar que era compatível com todos os títulos da livraria Digiblast, como se isto tivesse um catálogo imenso. Aqui em baixo não contém qualquer cartucho, era mesmo só a consola. Isto eram consolas vendidas por volta dos 80 euros. E aqui atrás, é assim, isto é aquilo que eu acredito, ok? Eu não tenho confirmação, fiz alguma pesquisa, mas não é 100% fidedigno, ok? Atendendo ao facto que esta consola só se produziu de 2005 a 2007 e esta minha já é de 2007, ou seja, é da última fornada, em que se venderam cerca de 100 mil consolas. Eu acredito que os títulos que estão aqui sejam os que foram lançados, porque se fosse uma versão inicial ainda poderiam ser mais, mas sendo esta já da última fornada, acredito que estes títulos, 20, acho que são 20, ora 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sim, são 20. Eles depois deixam aqui ainda as reticências para lançarem mais, mas eu acho que foram estes os que foram lançados e não foi mais do que isto. Havia projetos para mais, mas que não saíram do projeto. Além portanto, isto não é tudo jogos, ok? Isto tinha a particularidade de alguns serem jogos, não é? Por exemplo, estes aqui que tem aqui escrito, mas outros eram desenhos animados, dos Gormitis, das Winx, SpongeBob, o Sonic. Infelizmente, se esta consola tivesse tido direito a algum jogo do Sonic, se calhar as vendas até teriam sido bem melhores do que foram. Mas, infelizmente, o Sonic resume-se a desenhos animados e ainda por cima em italiano, ok pessoal? Temos que aprender italiano para perceber isto. Além dos jogos e desenhos animados, lançaram um cartucho que era para ligar a portátil a uma televisão, que o cartucho vem nesta caixinha. Eu acredito que isto fosse o preço de venda, 32 euros. Portanto, som mono. Portanto, infelizmente, já tinha visto aí um review qualquer em que eles falavam em som estéreo, mas é mentira. Portanto,
O amarelo é do vídeo e o branco é um dos áudios, falta-lhe o outro, ok? Portanto, isto ligava-se na consola, já vos vou mostrar ali à frente onde é que era ligado, para depois ligar os cabos à televisão e termos a imagem na televisão. E aqui mais uma vez, a explicar. Aqui na parte de trás temos mais extras que havia para esta consola. O cartucho de MP3 que podíamos descarregar, atenção, de um site legalmente autorizada, não era cá, não influenciar, não incentivavam a pirataria, ok? O site legalmente autorizado, atenção. Para meterem neste pujante cartucho de 256 megas as vossas músicas MP3 favoritas, o Kim Barreiros e essas coisas todas. Isto é, pronto, uma falácia. Portanto, este cartucho de máquina fotográfica estava projetado para esta consola, mas não saiu aqui do papel, que nunca chegou à fase de produção, talvez resultado pelas reduzidas vendas desta consola, ok? Então, sem mais demoras, vamos aqui abrir a caixinha e ver aqui este pujante aparelho, como ele é. Ora, a caixinha. Portanto, tem aqui este espaço, não tem cá nada, não sei se havia ideia de lançar algum carregador ou qualquer coisa, não sei. Porque ela também não tem nenhuma ficha para carregador, por isso nada faz sentido. Mas neste projeto também nada faz sentido. Vem aqui o manual de instruções e não traz rigorosamente mais nada. Manual de instruções. O manual de instruções não tem nada especial, apesar de vir aqui logo no início com uma errata para corrigir informação dada previamente, em que vem-nos informar que antes de utilizar pela primeira vez é necessário recarregar as baterias, que são 4 pilhas AA recarregáveis. É preciso pô-las a carregar 16 horas. Depois, as vezes seguintes já são suficientes 8 horas, como se fosse uma coisa bastante rápida. Portanto, depois da primeira carga de 16 horas, já só precisam de estar 8 horas à carga. Portanto, isto para os miúdos era um espetáculo, não é? Estavam a jogar, consumiam as pilhas e depois tinham que desmontar a consola toda para pôr as pilhas à carga 8 horas. Portanto, isto aqui, os manuais e caixa e consola, está tudo novo. Porquê? Porque como não foram vendidas, se vocês hoje em dia forem comprar, e encontra-se com facilidade, ainda é uma consola que se encontra com facilidade porque ninguém as quis comprar. Aqui temos os botões todos explicados da consola. Elas estão rigorosamente novas, ok? Atenção às baterias que vêm lá dentro, que ela vem de fábrica, salvo erro, ela vem com as baterias inseridas e a esta altura ou já vazaram ou estão em vias de, mas possivelmente já vazaram, ok? Se comprarem alguma, tenham atenção às baterias. Aqui o carimbo do revendedor, isto como nem chegou a ser vendido, nada disto está preenchido. 2005, o ano de lançamento da pujante Digiblast. Vídeos é tanto altri. Pronto, isto não foi bem assim, mas era para ser. Pronto, aqui temos os acessórios que saíram, o MP3, o cartucho de ligação à televisão e a bolsinha de transporte. Alguns dos jogos foram lançados. Isto é assim. Até tinha coisas, tinha adjetivos para ter sucesso no mercado. Os Gormitis, séries de sucesso entre a pequenada, super-heróis como o Spider-Man, aqui o Rayman da PlayStation, o Pitfall, isto pronto, até poderia ter corrido bem, mas isto é mesmo assim. Na vida uns têm sucesso, outros nem por isso. Aqui a distribuidora, Grupo Preziosi, Giochi Preziosi.
E, sem mais demoras, vamos então sacar a pujante consola Digiblast aqui da sua bolsinha. E é assim, consola, pronto, eles tentaram vender isto como um Personal Media Center, que é, sem dúvida, é mais avançado, né? Portanto, aqui podemos ver ao lado do Game Boy Advance SP, pá, é maior, claro, é maior, mas o Game Boy também está fechado, portanto, pronto, isto será mais ou menos assim, portanto, um ao lado do outro. Apesar daquela consola ser lançada para competir com o Game Boy Advance SP, quando chegou ao mercado já estava a Nintendo DS no mercado. Então ainda mais complicada se tornou a vida desta consolazinha. A consola em si é gira, pronto, não se destaca assim em nada de especial, pronto, é gira sem mais. Portanto, o D-pad e botões têm um bom feeling, passa as borrachinhas duras, de boa qualidade. Tem aqui dois botões superiores, o L e o R. Aqui a ranhura dos cartuchos de jogos e desenhos animados. E aqui os cartuchos de expansão, como é, por exemplo, a ligação à televisão. Aqui em baixo temos o Stop, Play, Fast Forward e o Rewind, Select e Start, tipo a fazer lembrar os rádios de cassetes antigos, aquela disposição. Imaginemos aqui a cassete no meio e aqui os botões das funções. E aqui à frente não tem nada, aqui de lado tem a roda do volume, aqui diz contraste, mas isto não é contraste, é para regular o brilho do ecrã, ok? Na traseira temos aqui a saída dos fones, que é outra borrada, não faz sentido nenhum a saída dos fones aqui num aparelho que pode servir como MP3, porque vocês estão na cama, deitados, a ouvir música, ligam aqui a ficha e depois poisam o aparelho assim e ele vai ficar de esguelha porque a ficha não o vai deixar poisar. Portanto, a colocação desta saída de auriculares aqui não lembra a ninguém, ok? Portanto, se fosse aqui na lateral, ou em cima, ou em baixo, pá, agora ali, por amor de Deus, não lembra a ninguém. Temos aqui ainda esta perninha, um standzinho, para colocar o aparelho assim poisado, ligeiramente inclinado, para permitir uma melhor visualização das séries de desenhos animados. Como isto era uma consola virada para o público infantil, as pilhas estão aqui contidas com dois parafusos Phillips. Cada vez que vocês queriam tirar as pilhas para colocar a carregar, obrigatoriamente tinham que as tirar da consola, porque ela não tem nenhuma ficha que permita carregá-las aqui dentro. Portanto, tinham que desapertar os parafusos, puxar a tampinha, que não é muito fácil, tem que se inserir ali as unhas para puxar. E depois, as próprias pilhas não são fáceis de tirar, mas ainda são mais complicadas de inserir. As molas, pá, não sei se vocês veem aqui, as molinhas, isto tem uma força brutal, ok? Vocês metem cá as duas pilhas e depois preparem-se para pressionar bem, até ao ponto de pensarem que vão partir a consola para comprimir as molas. Isto é tipo molas de ginásio, as molas são extremamente fortes. Portanto, aqui a informação, 4 pilhas de AA, volta e meio, recarregáveis. Jockey Preciosi, aqui está, portanto, esta consola fabricada depois de 8 de 2007. Pá, isto devia vir nos aparelhos todos. Pá. Às vezes há consolas que uma pessoa anda lá a ver a data de produção. 8 de 2007. Portanto, esta já foi mesmo das últimas unidades que foram produzidas da Digiblast. Agora, vamos então, é assim, ela como vem sem jogos, eu arranjei alguns jogos à parte, infelizmente não tenho as caixas. As caixas também ficam para a história como os piores modelos de caixas que alguém podia ter escolhido, porque depois de se abrirem,
aquilo nunca mais se consegue fechar. Eu já vos vou mostrar ali na do cartucho de ligação à televisão. Pronto, os cartuchinhos vinham assim neste formato, pá, tipo os do Game Boy Advance, como podem ver. Portanto, este cartucho de Game Boy Advance é original, ok? Vocês possivelmente nunca ouviram, mas isso é natural, mas é original, ok? Eu depois um dia vou falar disto mais ao pormenor. Portanto, o tamanho muito semelhante aqui aos do Game Boy Advance. E, sem mais demoras, vamos lá então. Como é que isto se insere? Portanto, inserem-se com o label para a frente, que é para depois lá estar dentro já não sabermos que jogo é que é, não é? Jogamos e guardamos isto uns dias e quando pegamos na console já não sabemos qual é o jogo que lá estava, não é? Isto devia ficar virado para trás, mas pronto, de uma empresa que escolheu um fabricante de carros telecomandados, já esperamos tudo. Portanto, o jogo entra aqui sem dificuldades, pressionamos aqui que bloqueia o jogo, já não pode sair. Temos aqui estas luzinhas de tuning, bem fixe. E aqui está a consola, identifica logo que o cartucho que lá está é de jogos. E temos este menu brutal. O som está no máximo. O ecrã em imagens estáticas até não é muito mau. O problema é em movimento, né? O ecrã em movimento sofre de ghosting, que é os gráficos ficam deformados em movimento. Em alguns jogos nota-se mais do que noutros. Se repararem, quando o personagem está em movimento, os gráficos, pá, fica tudo deformado. Pá. É o tal efeito de ghosting. Pá, pelo menos aqui o efeito da água até está bem conseguido, mas o resto... Bem, isto jogar aqui através da câmara do telemóvel, confesso que não dá muito jeito. Bem, este jogo aqui até nem é dos piores em termos gráficos. Vamos trocar aqui por outro. Portanto, vamos trocar aqui pelo Spider-Man Mysterious Menace. A ameaça do mistério. Pois já estava, lá está. É mais forte do que eu a meter o label para trás, que era como deveria ser. Digiblast. Pujantíssima consola Giochi Preziosi. Vamos lá. Não arranjaram nada melhor do que o menu é a própria consola a carregar. Este já tem um bocadinho mais de som. Ora, vamos lá então. Aqui por um bocadinho menos de som. Aqui a rodinha do contraste. Portanto, o brilho, peço desculpa, o brilho no máximo, brilho no mínimo.
Portanto, se o deixar em baixo, ele fica em baixo. Para se levantar, tem que pressionar para cima. Não está mal de todo. Este jogo do Homem-Aranha não está mal de todo, não senhor. Apesar de também ter o tal efeito de ghosting, não é tão pronunciado como noutros jogos. Ok? Vamos tirar este. Este aqui. Epá, é este dos Gormitis, portanto, apesar de não dizer que é jogo, isto é jogo. Este sim, este dá para ver o efeito do ghosting horrível e que retira a beleza toda ao jogo. Pá, tudo bem que se ligássemos a consola à televisão, iria deixar de fazer esse ghosting, porque isso é fruto do ecrã de má qualidade, ok? Tantos anos passaram entre esta consola e a Game Gear e ainda continuam a utilizar ecrãs de má qualidade. Epá, isto foi para ser o mais barato possível, mas epá, os resultados não são nada bons. Como vocês vão ver, reparem, cada vez que o personagem se desloca, os cenários de fundo, principalmente, mas o próprio personagem, pá, parece que fica tudo afetado ali por um blur enorme. Parece que fica tudo pixelizado. É mais visível lá atrás nos cenários. Pá, porque isto, o jogo em si, não era mau de todo. Portanto, é um beat'em up, estilo Streets of Rage, com monstros, claro, dos Gormitis. O problema é que é muito afetado pelo ghosting, que tira a beleza toda ali aos cenários. A música em si até não está má de todo. Isto para a criançada era um must. Claro que os putos não ligam muito ali aos gráficos e isso, né? Um puto pequenito ainda não sabe ver o que é o ghosting ou nada disso, né? Bom, este vamos tirar. E por último, vamos ver aqui um bocadinho do Sonic. Tivesse sido um jogo e que fosse bom, ajudaria bastante aqui a melhorar as vendas da Digiblast. Portanto, o Sonic nada mais é do que 3 episódios da série de desenhos animados do Sonic e ainda por cima em italiano. O pessoal ou aprende a falar italiano ou então, pronto, vê os bonecos. Portanto, aqui está, 3 episódios do Sonic X, que nem sequer se deram ao trabalho de pôr títulos nem nada. Até lá em cima, peço desculpa, está lá em cima. Super Sonic, Fuga da Zona, 99, e a ambição do Dr. Eggman. E vamos começar. Portanto, o leitor usado é o Real Player. E pronto, a partir deste momento é um leitor de vídeo normal. Mais uma vez o som está no máximo.
Inghiottierò questo misero pianeta in un sol boccone, ma prima come antipasto divorerò questa città. Quale robot userà, dottore? Vediamo. Vou puxar aqui para a frente para se ver a parte onde aparece o Sonic. Também aparece o Knuckles. Queria que vissem só aqui o Sonic a falar italiano para encerrar este vídeo. È questo che me lo fa pensare. Passo di peli me la pagherà. Bem, neste confesso que eu não vi. Aqui está ele. Eu não vi estes episódios porque isto, o italiano não é o meu forte e não vi os episódios, mas aqui está ele. Ci mancava solo quel misero pagliaccio. È ora che mi diverta un po' anch'io. E aqui está, pessoal, o vídeo sobre a Digiblast, a consola lançada em parceria com os carros telecomandados da Nico. Portanto, tinha bastante para correr mal e conseguiram que isto corresse mal. Portanto, se quiserem arranjar uma, arranjam com facilidade. Os jogos já não se encontram todos com bastante facilidade. Mas pronto, espero que tenham gostado, pessoal. Um abraço.